Boa tarde. Começa agora o Conexões dessa sexta, dia 7 de novembro. Hoje nós vamos falar sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais. Também temos dicas de eventos culturais para o seu final de semana. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo, você que nos acompanha ao vivo pela TV UFG ou nos assiste em qualquer dia e horário no nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros, levemente ondulados na altura dos ombros e olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. O professor faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. E ele está junto comigo em pé. Atrás de nós está o cenário, em tom de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, entre nós dois, onde agora está o nome do Conexões. Daqui a pouco, nessa tela, você verá o nosso entrevistado de hoje e também as nossas matérias do dia. Mas para começar, nós temos informações nacionais e internacionais. 2025 está a caminho de se tornar o segundo ano mais quente já registrado até agora, segundo a Organização Meteorológica Mundial. De janeiro a agosto desse ano, a média global de temperatura ficou cerca de 1,42 graus Celsius acima da média pré-industrial, entre os anos de 1850 e 1900. E essa organização alerta que os últimos 11 anos serão os mais quentes, devem ser os mais quentes em 176 anos de medições. O relatório destaca ainda o aumento acelerado de emissão de gases de efeito estufa, a perda recorde de gelo no Antártico e na Antártida e eventos extremos cada vez mais frequentes e que impactam principalmente as populações mais vulneráveis. Bom, e a gente ainda continua falando sobre clima. Isso porque a segunda etapa da Cúpula do Clima, que está sendo realizada em Belém, capital do Pará, vai reunir hoje chefes de Estado e representantes de mais de 70 países para discutir a transição energética. O Brasil reforça a importância de avançar com justiça climática, proteger florestas e combater desigualdades nessa mudança de matriz energética. Também entram na agenda o Acordo de Paris e o financiamento para a ação global contra a crise climática. Esse encontro prepara o terreno para a COP30, marcada para começar no dia 10 de novembro, também em Belém. E o objetivo da COP é colocar em prática compromissos mais firmes em relação às mudanças climáticas. Bom, e o Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje os recursos das defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 6 réus que foram condenados por participação na trama golpista. As penas fixadas pelo STF em setembro variam entre 16 e 27 anos de prisão. E com base nos recursos que serão apresentados pelas defesas, o tribunal pode reduzir penas ou até mesmo extinguir as punições. Segundo os advogados de defesa, houve omissão ou contradição nas decisões tomadas pelos ministros do STF. O julgamento deve ser realizado de forma virtual e pode seguir até a próxima sexta-feira, dia 14 de novembro. Os condenados só começam a cumprir pena quando não houver mais possibilidades de recurso, o que ainda não tem data definida. Para finalizar, uma informação preocupante. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que pode dificultar os abortos legais em crianças e adolescentes. Essa medida tem o objetivo de sustar uma resolução do Conselho Nacional dos Diretores da Criança e do Adolescente, que foi aprovada em dezembro do ano passado.
Bom, e essa diretriz possibilita o aborto em crianças e adolescentes grávidas sem a necessidade de autorização prévia de responsáveis e também garante a prioridade ao desejo da criança ou adolescente em casos de divergência com responsáveis legais. E no projeto que foi discutido e aprovado pela Câmara, é argumentado que essa norma extrapola a atribuição do Conselho, já que dispensa a apresentação de boletim de ocorrência policial. E também essa norma iria contrariar o Código Penal, já que esse código atribui a incapacidade civil de crianças e adolescentes. O projeto que passou pela Câmara causa preocupação no Ministério das Mulheres, que destaca números alarmantes da última década. Entre 2013 e 2023, o Brasil teve mais de 200 mil nascimentos de mães com até 14 anos de idade. Pela lei, essas vítimas elas foram estupradas, já que abaixo de 14 anos não há consentimento, qualquer atividade sexual é estupro de vulnerável. Bom, em 2013, apenas 154 meninas em todo o país conseguiram acessar o direito legal ao aborto. Agora, o texto aprovado na Câmara segue para análise no Senado. Bom, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve sancionar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, ainda nesse mês. A expectativa é essa. Mas você já entendeu como é que fica o cálculo do imposto a partir de agora? Sabe quanto você pode deixar de pagar, caso ganhe até R$5.000 mensais, ou ganhe até R$7.500 também, que essa classe vai ter aí uma redução do imposto de renda? Entenda um pouco mais sobre esse assunto agora na reportagem da TV Brasil. O Jefferson ganha, com carteira assinada, R$ 4.750 brutos como analista na área de saúde. Hoje paga R$ 278 por mês com o imposto de renda. No ano inteiro, com o 13º, terá uma economia de R$ 3.325. Dinheiro que será investido em mais lazer e cultura. É maravilhoso, Porque primeiro melhora o nosso poder aquisitivo, investir em outras coisas, gastar na parte de cultura, educação, investir mais na gente, Mais viagens, Show, que particularmente eu gosto, e livros que eu amo. A mudança não beneficia apenas quem, como Jefferson, ganha até R$ 5.000 mensais. Quem ganha até R$ 7.350 não fica isento do pagamento, mas vai ter um desconto gradativo no imposto. Só para quem ganha mais do que isso, a alíquota continua a mesma. Um professor que ganha R$ 6.000, por exemplo, pagaria R$ 562 de imposto de renda e agora vai pagar R$ 266. Outro exemplo, um administrador que ganha R$ 7.250 ao mês paga R$ 858 de imposto ao mês. Mas, com a aprovação do projeto, vai pagar R$ 734 a partir de janeiro, uma redução de R$ 124 todo mês. Já para a alta renda, o projeto prevê a tributação de lucros e dividendos com uma alíquota máxima de 10% de imposto de renda, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, de acordo com a renda anual. Por exemplo, a alíquota fica em 2,5% para quem ganha R$ 750 mil ao ano e chega a 10% para quem ganha R$ 1.200.000 ao ano. A base não mudou. Você pega o seu rendimento, tira as deduções legais, se você passar de 5 mil, claro, e chega no valor da base de cálculo. Quem até 7.350 também vai ter uma economia do cenário antigo, comparando com o cenário antigo. Mas quem ganha até 5 vai ser totalmente isento. As medidas favorecem os trabalhadores e a economia como um todo. Apesar da renúncia que o governo teve de receita, que foi aproximadamente 32 bilhões, ele vai arrecadar mais lá com o pessoal da alta renda. Então ele renunciou de um lado, mas ele pegou de outro, Mas para a população, com certeza, vai dar um aquecimento na economia, porque é uma economia de 4 mil ao ano aí por pessoa, que está enquadrada nisso. Então, vai dar uma aquecida na economia, sim.
Bom, agora a gente fala de saúde. O AVC, acidente vascular cerebral, tira a vida de um brasileiro a cada 6 minutos. Apenas de janeiro a outubro desse ano, mais de 64 mil pessoas morreram em decorrência do AVC, segundo os dados do Portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil. Esse número mantém o Brasil entre os países com maior carga da doença. E 80% dos casos poderiam ser evitados. Para entender melhor como é que funciona a prevenção do AVC, a gente conversa agora com o Marco Túlio Pedatelia, que é neurologista do Einstein em Goiânia e aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, doutor, muito obrigada pela sua presença. Peço que para a gente começar, o senhor se descreva fisicamente para o nosso público cego de baixa visão. Olá, boa tarde, Camila, boa tarde, telespectadores. Eu sou Marco Túlio, médico, sou sexo masculino, pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, estou vestido com um jaleco branco e uma camisa branco com azul por baixo. Bom, o AVC hoje é uma das principais causas de morte que a gente tem no mundo, né? 1 em cada 4 pessoas vão ter um AVC no decorrer da vida. O que hoje a gente tem uma média pela Organização Mundial de AVC, em quase 12 milhões de AVCs por ano no mundo, né? E não mais do que só ter o AVC. As incapacidades geradas pelo AVC acabam realmente limitando muito mais a qualidade de vida dessas pessoas, impedindo eles de voltarem às suas atividades de trabalho, ou muitas vezes até mesmo um convívio social. Bom, doutor Marco Túlio, e como a gente disse no começo, a maior parte desses casos poderia ser evitado, né? Poderiam ser evitados. O que as pessoas têm que fazer para evitar, né, serem vítimas de um acidente vascular cerebral? É isso mesmo, Camila. Assim, a gente sabe que a gente tem dentro das causas, né, mais importantes para o AVC, aquelas causas que a gente consegue modificar, a gente consegue interferir. Então, controlar a pressão alta, controlar o diabetes, controlar o colesterol elevado, fazer uma atividade física, né, combatendo assim a falta, né, o sedentarismo, bem como o controle do peso, né, evitando a questão da obesidade, evitar o consumo excessivo de álcool, não fumar, tratar as doenças do coração caso tenha. Então, essas medidas a gente consegue intervir de forma satisfatória e prevenir muito a ocorrência de novos casos. E quando a gente fala, a gente ressalta ainda, né, que um dos principais vilões do AVC é a pressão alta. Bom, doutor Marco Túlio, para finalizar, quais são os sintomas de que uma pessoa está tendo um AVC? O que ela deve fazer caso sinta esses sintomas, né? Já é necessário procurar o médico de imediato? Sim, Camila, a gente tem uma janela muito estreita, né, para fazer o tratamento do paciente com AVC. E mesmo no AVC hemorrágico, que é a gente tem os dois tipos, né, o isquêmico, que é pelo entupimento de um vaso dentro do cérebro, e o hemorrágico, que é pela ruptura do vaso e causa o sangramento. Então, a gente tem uma janela muito estreita para fazer uma medicação para desobstruir o vaso, no caso do AVC isquêmico, e para o AVC hemorrágico até algumas condutas que a gente consegue minimizar muito, né, o aumento do sangramento, diminuir mais o risco de sequelas. O AVC, ele é uma doença que ocorre de forma súbita. Então, quando o paciente tem uma perda da força ou da sensibilidade de um ou dos dois lados do corpo, a perda da visão de um ou de ambos os olhos, uma visão dupla, uma dificuldade para a fala, seja para articular as palavras de forma correta, ou seja, para compreender o que as pessoas estão falando, estão pedindo para fazer, ou ele mesmo, né, fala algo completamente diferente daquilo que a gente perguntou. Uma dor de cabeça súbita, muito diferente do padrão habitual que o paciente tem, mais intensa. Um desequilíbrio, né? Um rebaixamento do nível de consciência. Então, todos esses, na presença de qualquer um desses sinais, a gente orienta entrar em contato com o 192, né, com o SAMU, para que esse paciente possa ser encaminhado para uma unidade que tenha protocolos, né, bem gerenciados. A gente, como tem aqui no Einstein, tem um protocolo bem gerenciado para tratamento do paciente com AVC na fase aguda. Mas hoje, na rede pública, nós temos 2 hospitais de referência, né, o Hugo, que é a referência hoje no estado para o tratamento dos pacientes com AVC. Então, quanto mais rápido, melhor. A gente tem essa janela de até 4 horas e meia do início dos sintomas para poder fazer a medicação. E quanto mais rápido, né, a gente fala, tempo é cérebro, a gente está poupando o neurônio.
ter uma ideia, a cada minuto que se passa de um AVC, de um grande vaso, a gente perde quase 2 milhões de neurônios. Então, é muito tecido que a gente está perdendo e o risco de sequelas incapacitantes são muito maiores. Bom, a gente conversou com o Dr. Marco Túlio, que é neurologista do Einstein Goiânia. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, obrigado. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora e daqui a pouco volta para falar também sobre saúde. A gente fala sobre o aumento dos casos de envenenamento no Brasil. E também tem dicas culturais para o seu final de semana. Estamos de volta com o Conexões de hoje. Bom, e um morador de Goiânia está sendo investigado por ameaçar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e tentar invadir a embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Esse homem é suspeito de ter cometido extremismo ideológico e racial em setembro desse ano. Conforme a Polícia Civil de Goiás, ele enviou mensagens de ódio e, em seguida, foi até a embaixada dos Estados Unidos carregando uma mala, mas ele foi impedido de entrar no local. As ameaças chamaram a atenção do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Os serviços secretos acionaram as autoridades brasileiras. E a Operação Sentinel realizou busca e apreensão ontem na casa do suspeito aqui em Goiânia. Os agentes encontraram um caderno de anotações contendo detalhes sobre como entrar nos Estados Unidos pela Guatemala. E esse caso continua sendo investigado aí pela Polícia Civil. Bom, e o Sistema Único de Saúde registrou mais de 45 mil casos de envenenamento nos últimos 10 anos, o que equivale a um atendimento a cada 2 horas. Entenda mais sobre esse assunto agora. Além de envenenamentos classificados como acidentais ou indeterminados, foram identificados mais de 3 mil casos tratados pelo SUS como intoxicação proposital causada por terceiros. Antes de continuar, vou me descrever pensando em nosso público cego e de baixa visão. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher de traços negros e pele clara. Meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados e hoje estão presos em um coque no alto da cabeça. Voltando. Nos últimos 10 anos, o Brasil contabilizou mais de 45 mil atendimentos em emergências da rede pública, todos relacionados à internação por envenenamento. Essas informações foram divulgadas pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência. De acordo com o levantamento, no topo da lista estão envenenamentos relacionados a drogas, medicamentos e substâncias biológicas não especificadas. Em seguida, produtos químicos não especificados e também substâncias químicas nocivas não especificadas. O estudo também mapeou as principais causas identificadas em episódios acidentais de envenenamento. Confira a lista. Nesse recorte, lideram a lista envenenamentos por exposição a analgésicos e a medicamentos para aliviar dor, febre e inflamação. Na sequência, aparecem episódios envolvendo pesticidas, álcool por causas não determinadas e anticonvulsivantes, sedativos e hipnóticos. Agora confira os resultados por região. O Sudeste concentra quase metade dos casos registrados em 10 anos. O Sul aparece em segundo lugar. Já o Nordeste totalizou 7 mil casos. No Centro-Oeste foram 5 mil internações por envenenamento. E, por fim, a região Norte, embora com menor peso absoluto, somou 3 mil registros em 10 anos. A maior parte das vítimas foram homens com idade entre 20 e 29 anos. Ainda de acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, é preciso que o país repense a facilidade para acessar venenos, reforce a fiscalização e revise medidas legais. Volto com vocês no estúdio. Bom, mais informações aqui sobre o nosso estado. O Tribunal de Justiça de Goiás decidiu que a Prefeitura de Goiânia tem competência para licenciar o novo aterro sanitário da capital. A decisão foi tomada depois que o Ministério Público questionou uma autorização que foi concedida pelo município de Goiânia para a empresa CSJ Ambiental, para fazer esse aterro.
Segundo o Ministério Público, essa licença deveria ser emitida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, já que o aterro envolveria áreas de mais de um município. Mas o Tribunal de Justiça de Goiás entendeu que a área do aterro está totalmente dentro dos limites de Goiânia, e isso torna legítima a competência municipal. Bom, com isso, fica mantido esse licenciamento feito pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. O caso ainda pode ter recursos, mas a decisão garante que, por enquanto, o projeto tenha continuidade. Bom, e Goiânia tem mais de 100 pontos de alerta para alagamentos, inundações e enxurradas. A informação é da Defesa Civil Municipal, que monitorou as regiões mais críticas da capital. Entre essas regiões estão setores como Universitário, Marista, Centro, Vila Nova e Jardim América. Nessas áreas, os riscos são maiores por causa do alto volume de veículos, das condições do asfalto e também do sistema de drenagem, que são antigos. Segundo a Prefeitura, os trabalhos de limpeza de bueiros e de desassoreamento dos córregos já estão sendo reforçados. A recomendação para os cidadãos é evitar áreas alagadas em momentos de chuva, não entrar em ruas com enxurrada e procurar abrigo se estiver chovendo forte. A população também pode informar novos pontos de alagamento, novos pontos de risco, pelo aplicativo Goiânia 24 horas ou pelo telefone 156. 156, você liga para informar então esses pontos ou baixa aí no seu celular o aplicativo Goiânia 24 horas. Bom, e para finalizar esse programa de sexta-feira, a gente tem dicas culturais para o seu final de semana. Rodou! O fim de semana está chegando e com ele chegam também as dicas da nossa agenda cultural. Se você quer curtir, mas não sabe por onde começar, a TV UFG te ajuda. Mas antes eu vou me descrever. Eu sou o Igor Soares, um homem pardo de cabelos crespos e pretos. Meus olhos são castanhos escuros e eu uso óculos de grau. Neste sábado, a partir das 9h30 da manhã, será realizada mais uma edição do Sábado Sabido. E essa é especial por comemorar o aniversário dos personagens de quadrinhos Cabeça Oca e da Mariana, com contação de histórias, oficina e surpresas. O Sábado Sabido ocorre na lote da Turma do Cabeça Oca, no centro de Goiânia. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados pelo Simpla, mas corre que eles são limitados. Ainda no sábado, a cantora e compositora Salma Jô apresenta um show solo que promete ter muita música boa. A apresentação será durante a ativação da exposição Pouco Antes do Ocidente de Se Assombrar, do artista visual Virgílio Neto. O evento começa às 5 horas da tarde no salão principal da Cerrado Galeria. A entrada é gratuita e o ingresso pode ser retirado pelo Simpla. Por fim, mas não menos importante, a programação da terceira edição do projeto Claque Cultural continua neste fim de semana. A ação realizada pelo governo de Goiás busca valorizar e incentivar diversas linguagens artísticas. No sábado serão realizadas 8 apresentações gratuitas e no domingo tem mais uma. A entrada é gratuita e você pode conferir a programação completa no site sescgo.com.br. Foi isso, a agenda cultural vai chegando ao fim, mas sexta-feira que vem a gente aparece de novo aqui para te contar mais dicas. Um abraço e até mais! A gente agradece o Eigler e agradece também a você que esteve aqui com a gente até agora. Se você quiser mandar suas sugestões, suas críticas ou seus elogios, entre em contato pelo nosso WhatsApp 629-9181-1406, como está aqui na tela. Você também pode acompanhar as novidades da nossa programação e mandar suas mensagens para a gente pelos perfis da TV UFG nas redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua presença e pela sua companhia. Segunda-feira a gente está de volta aqui ao meio-dia. Um ótimo final de semana. Até mais. Tchau, tchau.